Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E nós continuamos aí no nosso encontro de hoje, dá uma olhadinha em quê? A gente vai dar uma olhadinha na nossa hidrografia, né? Última aula, só revisando rapidamente para você. A gente já viu essa tal dessa hidrografia, uma primeira introdução ali, né? Como é que está distribuída mais ou menos as nossas águas aí, entre águas que seriam as águas oceânicas e as águas continentais, sendo que as continentais são em uma quantidade muito pequena comparadas às oceanas, ou águas marítimas ou marinha, como você preferir. Estamos falando tudo a mesma coisa, então você não se preocupe muito com isso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. O que mais que acontece aí? Daí na segunda parte daquela nossa aula lá, eu tratei de conversar um pouco com você a respeito desse primeiro conjunto de águas, que elas são conhecidas como o quê? Como as famosas águas continentais, que erradamente muitas vezes a gente chama de água doce. Então eu falei para você que ela trata de acontecer o que com essa água continental aí? Vão existir 3 grandes conjuntos. Primeiro conjunto, a gente viu lá o que é um rio, seus componentes, uma bacia hidrográfica, fechamos a nossa aulinha falando de lagos. E agora nós vamos dar continuidade, certo? O que vai ser essa nossa continuidade? Nós vamos falar aí do último conjunto que nós acabamos tendo dessas águas, que elas são chamadas de águas subterrâneas. Tem esse trem também aí. O que são essas águas subterrâneas? Então eu mostrei um esqueminha lá do ciclo hidrológico, né? Olha lá, choveu, parte das águas vão correr superficialmente e outra parte vai infiltrar no solo. Correto? Então quando infiltra no solo vai se formar um conjunto de águas que nós temos aí, que elas são conhecidas como o quê? Como as águas subterrâneas. Legal? Vamos ver como é que funciona esse conjunto de águas subterrâneas aí, ó. Então eu trouxe um esqueminha aqui para você dar uma olhadinha. O que é esse esquema e como é que esse esquema funciona. Presta atenção lá, ó. Nossa telinha. Estrutura geral de um aquífero, né? Acima ali aparece umas nuvens medonhas, tá chovendo na galera, certo? Precipitação. Logo abaixo, você tem um conjunto de rochas, solo ou de rochas, melhor dizendo, que é permeável, geralmente são sedimentos. Isso é conhecido como uma zona de recarga, certo? Lá embaixo, o que nós temos? Camada de solo ou rocha impermeável. Geralmente nós vamos ter que são rochas magmáticas aí. E daí entra pela rocha ou pelo solo, que é a zona de recarga, e o solo ou rocha impermeável vai subir como uma barreira. E daí a água fica confinada. E a gente pode fazer muitas vezes o quê? Perfurar um poço artesiano aí. Entendeu? Então, você vai ter água da chuva. Uma primeira camada, que ela vai ser uma camada o quê? Formada basicamente por rochas sedimentares. Então essas rochas sedimentares, elas vão funcionar como elas se fosse uma verdadeira esponja que absorve essa água, né? Só que essas rochas sedimentares nós acabamos sendo o quê? Elas têm que estar depositadas, por assim dizer, em cima de um conjunto de rochas permeáveis, como se fosse uma verdadeira bacia, né? E daí acontece o quê? A água vai nessas rochas permeáveis, a hora que ela chega aqui, não, daqui você não passa, minha filha. Então ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Bom, então existem gigantescos lençóis que nós temos por aí, águas subterrâneas e esses grandes aquíferos. Nós podemos fazer a exploração econômica disso. De diversas formas. Muitas vezes nós fazemos mesmo sem perceber, porque o que acontece? Uma determinada região vai lá e chove em demasia. O nível freático ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e muitas vezes ele pode ultrapassar
essa área que tem uma quantidade muito grande de material sedimentar. E se ela ultrapassar a altitude do material sedimentar? Ela começa a escorrer superficialmente, formando aquele fenômeno que muita gente chama de nascente ou olho d'água. Muitos rios no Brasil, por exemplo, têm sua origem a partir disso. Tá certo? Então é esse o funcionamento. Ou quando isso não acontece, a gente pode também utilizar essa água aí, e nós vamos fazer a utilização dessa água de que forma? Perfura. Vai até lá nas regiões mais profundas. Muitas vezes, você perfurando, essa água ela quase que nasce naturalmente para você. Muitas vezes ela vai precisar ser bombeada. As profundidades variam de região para região. Você pega, por exemplo, um grande aquífero que nós temos no Brasil, que é o aquífero mais ao sul, o aquífero do Guarani. Eles têm algumas regiões no interior do estado de São Paulo, que a água do aquífero, quase que basicamente, ela vai tratar de fazer o quê? Ela flora na terra. Enquanto em outras regiões mais ao sul do Brasil, você precisa perfurar até 150 metros para atingir isso. Então existem diferenças aí, que são diferenças muito grandes, certo? Então olha lá, ó. Então essa aí é uma estrutura que nós temos. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá, ó. Aqui, ó. É isso que eu estava falando para você. No planeta inteiro nós vamos acabar encontrando que existe uma quantidade muito grande, muito significativa desses aquíferos. Dá uma olhada no nosso planisfério aí então, né? Então aqui nós conseguimos perceber, olha a quantidade de água de aquífero que nós temos no planeta aí. Você pega, por exemplo, o continente sul-americano, olha a Ásia como que tá. Olha o continente africano, que maravilha isso. Então, basicamente, esses dois que aparecem aí no Brasil, nós vamos encontrar mais ao sul, aí a presença do aquífero do Guarani, e parece que ele está meio colado no nosso mapa, que não dá para diferenciar, o aquífero do Carsten também. Mas já na região mais ao norte da América do Sul, nós temos aquele que hoje a gente tem certeza absoluta, durante muito tempo, a gente achou o quê? Que o famoso aquífero do Guarani, ele era o maior aquífero do planeta. Hoje a gente sabe que não funciona exatamente dessa forma. Essa região ao norte ali, peço desculpa para você. Existe na região amazônica o aquífero Alter-Chão. Ele é hoje considerado o maior aquífero do planeta, né? Cada vez que se estuda mais a geologia de toda a região, conhece a presença, por exemplo, de verdadeiros rios subterrâneos que existem nessa região mais ao norte do Brasil aí. Mas aí você pode me perguntar assim, ah tá, professor Rivaldo, se você bater o olho lá, por exemplo, na Ásia, é só perceber que acontece o quê? Que existem lá aquíferos muito maiores que isso. Isso aí tem um pouco a ver também com o nível de detalhamento do mapa. Às vezes não é possível você diferenciar esses grandes conjuntos, como eu falei que acontece aqui no sul do Brasil, eles são diferentes aquíferos, que devido à escala do nosso mapa aqui, muitas vezes é difícil de fazer o quê? De separá-los. Mas são reservas extremamente importantes de água. O que a gente não pode fazer de forma nenhuma é o quê? É explorar isso de forma deliberada. Porque funciona assim. Esse aquífero, de uma certa forma, ele acaba também dando sustentação à superfície do planeta. Você pode explorar esse aquífero, mas em uma certa proporção, que conforme você vai retirando essa água, ele seja realimentado. Aí tudo bem. Agora, se você retira quantidades gigantescas de água desse aquífero, e esse aquífero não é realimentado, essa sustentação pode acontecer o quê? Ela pode deixar de existir. Você tem verdadeiras regiões que elas podem ter desabamentos internos ou desmoronamentos internos, como alguns preferem aí. Então isso é muito importante.
Também não dá para utilizar deliberadamente essas águas desse aquífero. Por quê? Preste atenção, por exemplo, vamos pensar só a realidade do aquífero Guarani. Nós temos gigantescas cidades aí. E existe um fenômeno, um processo nessas cidades, que é a contaminação do solo. Você tem gigantescos lixões. E esses gigantescos lixões, muitas vezes, eles vão tratar de fazer o quê? Eles produzem um lixo não, me desculpe, um líquido, que é chamado de chorume. Então, ali você tem matéria orgânica, principalmente em decomposição. Você tem aquele líquido que sai, que é um líquido que acaba sendo o quê? Que ele polui. Muitas vezes, nessas grandes cidades, ou num conjunto dessas grandes cidades, você pode ter que esse chorume ele esteja atingindo essas águas subterrâneas dos aquíferos. Então a gente achar, é uma água extremamente limpa que nós temos aí, isso nem sempre vai ser uma verdade, tá? Agora nós vamos deixar de lado um pouquinho isso que nós chamamos aqui das águas continentais e a gente vai começar a dar uma olhadela em quê? Uma olhadela, por assim dizer, nas chamadas águas que são as águas oceânicas. Então, basicamente, o que nós encontramos? Um conjunto muito grande. E esse conjunto muito grande ele vai ser formado pelo quê? Nós temos aí os principais oceanos. Oceano glacial ártico, né? Elevada latitude, temperaturas muito baixas no nosso planeta. E vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar acontecendo que parte significativa do ano aí, ele pode inclusive congelar grandes extensões. Nosso Pacífico, o que acontece com o nosso Pacífico aí? Maior em extensão que nós temos no nosso planeta. Oceano Atlântico, ele vai ser o mais navegado, principalmente o Atlântico Norte, que se encontra onde? Se encontra aí, nessa região muito desenvolvida do planeta, que é, de um lado, Estados Unidos e o Canadá, de outro nós vamos encontrar a Europa Ocidental, né? Temos aqui o Oceano Índico, que ele é de pequena proporção, mas acaba sendo o quê? Banhando regiões importantes do nosso planeta, a África, a Ásia, a Oceania. Então aí circula muito petróleo, você tem uma atividade de piscicultura muito significativa. E o glacial Antártico, também que vai acabar tendo o quê? Vai acabar tendo sua importância aí, entre outras, no equilíbrio térmico do planeta. E daí, nós vamos encontrar um outro fenômeno. Correntes marinhas, ou correntes marítimas, se você preferir. O que é isso? Isso aí são verdadeiros rios que se deslocam dentro dos oceanos. São os ventos, é a força gravitacional do Sol e da Lua que vai causar isso. Então, quando a gente tem essas correntes marinhas, a gente vai encontrar o quê? Deslocamento de água no planeta inteiro. As vermelhas são as quentes. As azuis são as frias. As mais variadas possíveis. Certo? Então você perceba que essas correntes marinhas podem influenciar um monte de atividade econômica. Elas podem influenciar principalmente o clima do planeta. Tá? E aí elas vão ter a sua função, que ela é uma função, e uma função extremamente importante. Então, só para você ter uma ideia. Essa região do nosso planeta é quase um vazio demográfico. Essa aqui também, devido às baixas temperaturas. Agora, se você chega nessa região europeia aqui, um formigueiro humano. Porque as temperaturas elas são mais amenas. Sai uma corrente aqui, conhecida como corrente do Golfo. Ela sai da região do Caribe, quente. E ela vai amenizar o clima lá naquelas ilhas britânicas no norte da Europa. Tem a corrente de Humboldt aqui, vai favorecer muito a pesca no Peru. Ela é uma das responsáveis pelo surgimento do deserto do Atacama. Então essas correntes marinhas, elas são importantes aí. E por fim, para fechar nossa conversa de hoje, o que é que nós temos aqui? Da mesma forma como nós encontramos relevo nos continentes, nós também acabamos encontrando que os oceanos têm
o seu relevo aí, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui quais são as principais formas que nós temos desse relevo. Então tá aí, ó. Primeiro nós vamos ter a plataforma continental, que ela é quase que uma continuação do continente e vai até uns 200 metros de profundidade. Depois nós acabamos sendo o quê? Uma queda muito significativa, muito grande, que ali aparece o talude. Pode chegar até os 4.000 metros, que realmente é a divisão entre o continente e o oceano. E finalmente nós vamos ter a região pelágica, que são as grandes profundidades. Pode surgir o quê? Uma ilha oceânica aí. Ali você vê, né, uma dorsal atlântica. Da mesma forma como se formam as grandes cordilheiras do planeta, por choque de placas tectônicas, podem surgir ilhas vulcânicas. E além dessas ilhas vulcânicas, né, podem surgir o quê? Verdadeiros colares de ilhas aí, perto dessas dorsais. Então isso é muito importante. Para fechar, tchan, como não poderia ser diferente, dá uma olhada nos nossos exercises. Desenvolvendo habilidades. Lá na página 705 e 706, você vai fazer exercício de 1 a 6. Legal? Tudo bem? Tá certo? Então tá bom, moçada. Ficamos por aí por enquanto e nas próximas aulas a gente revê esses conteúdos e continuamos na nossa hidrografia aí. Grande abraço para você.